Muito bem, João 6, 53 a 58. Hoje nós vamos falar sobre a libertação e cura através da ceia. Repita comigo: libertação e cura através da ceia. Amém? Vamos entender um pouquinho mais a respeito da ceia. A ceia não é só algo religioso, irmãos, e nem algo que a gente deve participar assim. E hoje você vai entender mais sobre a ceia, e eu lhe garanto que você vai sair daqui diferente hoje, em nome de Jesus. Amém, querido? Então, João 6, 53 a 58, diz assim a palavra do papai. Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Então diga, primeira exortação de amor: jamais deixe de ceiar. Quem não participa por qualquer outra coisa, não tem vida em si mesmo. É por isso que muita gente está morto espiritualmente dentro da igreja. Revelações profundas você vai ter hoje. Amém, querido? E ele diz assim, ó: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Vida em si mesmo e vida eterna. Ceia, diga ceia. Amém, querido? Então, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que promessa maravilhosa. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Terceiro grande segredo: quem come da carne e bebe do sangue permanece nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Aleluia. Que maravilha, irmãos. Que coisa poderosa. Amém? Dê glória ao nome do Senhor. Pode se sentar. Nós temos aprendido que Cristo é a nossa suficiência. Cristo é tudo para nós. Cristo é tudo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o pão, Ele é a água, Ele é a luz. Ele é o cordeiro, Ele é o sacerdote, Ele é o rei. Ele é tudo, Ele é a nossa suficiência. Quem tem Jesus tem tudo. Aquele que entregou o seu próprio filho, né? Que não nos negou o seu próprio filho antes, o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele? Foi o texto que o pastor Jaime leu aqui. Com Ele e de graça todas as coisas. Então, em Cristo nós temos todas as coisas. Em Cristo nós temos a suficiência. Em Cristo nós temos tudo. Fora dele nós não temos nada. Então Ele é a nossa suficiência. Nós não temos que orar para Cristo crescer em nós. Nós temos que orar para matar a nossa carne, para ter mais experiência com Deus. Nós temos que orar para nos fortalecer. Tudo nos beneficia. Amém, querido? Mas o que Ele tinha que fazer, Ele já fez, e completamente. Ele é suficiente para nós. Não precisa inventar moda. É Cristo que é suficiente para nós. Então Ele é a nossa suficiência. Amém? Ele nos alimenta. Então nós temos que nos alimentar dEle. Ele é tudo que precisamos. Diga, tudo que eu preciso. Você não precisa da sua esposa, você não precisa do seu marido, você não precisa do seu filho, você não precisa do seu emprego. Não se desespere por causa disso. Se desespere se faltar Cristo na sua vida.
Porque se você faltar, tudo isso vai vir a reboque. Se você colocar em primeiro lugar o reino de Deus é o poderio de Cristo, o poderio de Deus nessa terra. Se você colocar em primeiro lugar isso, e a justiça, que justiça é essa? Não é justiça humana, não é justiça terrena, é a justiça, aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, nos tornando justo. E você aceitar isso como verdade, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém, querido? Em primeiro lugar, o reino. Em primeiro lugar, o senhorio de Cristo na nossa vida. Em primeiro lugar, Ele. Então, você não se desespere por causa das coisas. Se desespere se a sua vida estiver sem Cristo. Chore, lastime e busque a Ele. Que nós não podemos perder a Cristo. Quem está entendendo, querido? Aí todo o resto vai dar certo na sua vida. Todo o resto realmente é resto. Entenda a palavra que eu estou dizendo. Amém? Nós vamos ver os significados e realidade da ceia. Não só o significado, mas a realidade. O que a ceia significa, o que ela é. Porque a ceia tem a ver com o sacrifício de Jesus. Então, quais os símbolos da ceia do Senhor? Primeiro, o pão. Diga o pão. Jesus disse que o pão simbolizava o seu corpo. Esse corpo foi quebrado, partido por nós na cruz do Calvário. Então na cruz Ele sofreu muita dor, e tudo por amor. Foi tudo por amor. Por amor de mim, por amor de você, por amor de nós. Então Ele sofreu no nosso lugar a dor e o sofrimento que nós merecíamos por causa dos nossos pecados. Lucas 22:19 diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. O outro é o vinho, o outro simbolismo é o vinho. Representa a nova aliança entre Deus e você. O que representa o vinho? Entre Deus e eu. Amém, querido? Entre Deus e você. Entre Deus e nós. É a nova aliança. Então o vinho representa isso. No Velho Testamento, uma aliança era selada com um sacrifício, onde o sangue de um animal era derramado. Tinha que ser derramado. Tinha que haver derramamento de sangue para haver remissão de pecado. Tinha que ter derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há perdão. O sangue de Jesus, que foi todo derramado quando Ele morreu, ao mesmo tempo pagou os nossos pecados e estabeleceu uma nova aliança. A aliança mosaica, a aliança do Antigo Testamento, a aliança da lei passou. Uma nova aliança foi instituída no sangue do Cordeiro de Deus, Jesus, o Cordeiro Pascal. Amém, querido? O sangue de Jesus foi derramado e uma nova aliança então foi feita entre nós e Deus. Sim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. É uma nova aliança derramada em favor de vocês. Amém? Então, quando você come o pão e bebe o vinho, você mostra ao mundo que Cristo morreu por você. Uma posse. Quando você, preste atenção, come o pão e bebe o vinho, você mostra ao mundo que Jesus morreu por você. Ok? 1 Coríntios 11:26 diz assim, ó: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam o quê? A morte do Senhor, até que Ele... Então nós temos que ficar anunciando até que Ele venha. Uma hora dessa, e está bem próximo, eu creio, eu estou nessa esperança, diuturnamente, de manhã, de tarde e de noite, eu estou nessa esperança de que Jesus pode voltar a qualquer hora. Amém, querido? E Ele já me preparou para esta hora. Aleluia, já me deu tudo que eu precisava para estar preparado para essa hora. Eu não estou me preparando, eu estou preparado. Quem está preparado comigo? Aleluia, você já está preparado, só tem que tomar posse disso. Daqui a pouco a trombeta soa.
Eita Deus maravilhoso, hein? Que maravilha. O sacrifício de Jesus pagou o preço por seus pecados. E agora Ele vive dentro de você. Onde é que Ele vive? Dentro de você, através do Espírito Santo. Então, o simbolismo é de uma realidade espiritual. Você morreu na cruz e ressuscitou com Jesus. Amém, querido? Ele vive dentro de você. E todas as vezes que você participa da ceia, essa vida é alimentada. Deixa eu explicar para você. Não vai dar muito tempo para isso. Mas no jardim do Éden tinha, além das várias árvores, Deus disse assim, ó: de todas as árvores do jardim você pode comer. Quem já leu isso na Bíblia? Muito bem. De todas as árvores que existem você pode comer. Ok? E Deus destacou duas árvores dentro desse jardim: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida era para o homem comer, ele se alimentava normalmente das outras árvores, mas a árvore da vida ele se alimentava para ele viver eternamente, a árvore da vida. Quem está entendendo? Amém? Então essa árvore, ele ia para ter cura, essa árvore ele ia para viver eternamente em provisão de Deus para ele, é a árvore da vida, ok? E a árvore do conhecimento do mal, nessa ele estava proibido de tocar. Ele estava proibido de tocar. Nessa você não toca. Tinha um universo inteiro, o mundo inteiro para ele se alimentar e fazer. O diabo vai lá e faz a mente de Eva para tocar justamente naquilo que Deus pediu para não tocar. Quando ele tocou, que ele comeu, já estamos, e você vai aprofundar esse conhecimento no Mais Que Vencedores. Os olhos dele se abriram, e ele passou a ser alma vivente, perde o espírito, o contato com Deus, ele morreu espiritualmente. Você vai entender isso muito profundamente no Mais Que Vencedores. E aí, o que é que acontece, querido? Para ele não viver eternamente em pecado, Deus expulsa ele do jardim do Éden, porque se ele tinha desobedecido em plena comunhão com Deus, em perfeição, imagina em pecado. Ele ia voltar lá e ia comer da árvore da vida, e ele ia viver eternamente em pecado. E Deus então, por amor, expulsa o homem do jardim do Éden. Não foi por castigo, foi por amor, para que ele não vivesse eternamente em pecado distante dele. Quem está entendendo, querido? E providenciou então ali mesmo o cordeiro. Você vai entender isso melhor, ok? Essa árvore da vida simbolicamente era Cristo, aquele a quem todo homem deve ir se alimentar dele para ter vida e vida eterna, vida em abundância. Você pode dar uma salva de palmas para Deus? Deus não faz nada aleatoriamente, irmão. Amém? Deus não faz nada assim. Deus não é como a gente que faz as coisas meio que sem pensar direito. Segunda coisa que nós vamos ver aqui: se alimentar para criar forças para sair do mundo. O segundo simbolismo da ceia, além do pão, daquilo que a gente viu, o corpo, o vinho, que é a nova aliança. Se alimentar para criar forças para sair do mundo, vencer as tentações e ser liberto do poder de Satanás. Quem participa da ceia se alimenta para ter forças contra o mundo, contra as tentações, e ser liberto do poder de Satanás. Como é que isso aconteceu? Quando foi que isso aconteceu? Na instituição da ceia, da Páscoa. Na instituição da Páscoa, que teve domingo passado, foi? A Páscoa? Domingo passado foi no outro domingo? Retrasado. Muito bem. Então preste atenção, querido. Quando o povo de Israel estava no Egito, Deus mostrou o seu poder por intermédio de 10 pragas, para poder libertar o povo através de Moisés. Moisés é um tipo de Cristo, libertador. É um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Assim como Josué é um tipo de Cristo, Davi é um tipo de Cristo, libertador, que libertava o povo. Os juízes no Antigo Testamento são um tipo de Cristo, que quando o povo estava oprimido, clamava a Deus, Deus levantava um juiz, um libertador. Era um tipo de Cristo. Tem vários tipos de Cristo no Antigo Testamento, até chegar o verdadeiro Cristo. Amém, querido? Aquele que viria para libertar o povo de uma vez por todas.
Então preste atenção. Então, quando o povo de Israel estava no Egito, Deus mostrou o seu poder por intermédio das 10 pragas que recaíram sobre o Egito, sobre aquela nação. Então você sabe dessas 10 pragas, vamos pular isso aí. Eles passaram 430 anos no Egito. 150 anos desses 430 anos foram de escravidão. Eles trabalhavam o dia inteiro, sol a sol. Quando o sol nascia até o sol se pôr, o povo trabalhava pisando barro, fazendo tijolo para construir o Egito. 150 anos o povo de Deus ali na escravidão. Então Deus levanta o libertador, que foi Moisés, para tirar o povo do Egito, porque precisa de líder. Por isso, honre os seus líderes. E Deus ordenou então a Moisés que instituísse a Páscoa. Já expliquei aqui, Páscoa é passagem, já explicamos isso. E foi instituída a Páscoa. Como é que tinha que acontecer? Tinha que ser uma cerimônia simples, tá certo? Em família. Eles tinham que matar um cordeiro, comer esse cordeiro com ervas amargas. Com ervas amargas, pão sem ter fermentado ainda, porque tinha que ser rápido, porque tinha que ser na madrugada, tinha que ser na noite, quando o anjo da morte ia passar, amém? Eles tinham que estar com a bagagem preparada. Você tem que estar com a bagagem preparada para a viagem que você vai fazer com o Senhor. Tinha que ser assim. E esse cordeiro tinha que ser cordeiro macho de 1 ano, não podia quebrar nenhum dos seus ossos. Tinha que comer inteiro, assado. E se fosse muito grande para uma família, ou muito pequeno para uma família, se juntava uma família com a outra. Mas tinha que ser comido naquela noite. Não podia sobrar. Essa era a Páscoa. E o sangue desse cordeiro morto tinha que ser passado, você já sabe, nas portas para o anjo da morte. Visse o sangue passar por cima daquela casa para não matar o primogênito. Para não matar o primeiro filho da família. Morreu o primeiro filho dos animais do Egito, o primeiro filho de todas as famílias do Egito, morreu animais, tudo. Mas dos egípcios, dos hebreus não. A família foi poupada. O primogênito foi poupado. Amém, querido? Então, eles tinham que comer as ervas amargas como lembrança do tempo da escravidão que eles tinham passado no Egito. Se você for, até hoje eles fazem. Eu participei lá, eu comi um pedaço de uma erva lá, mano, o negócio é amargo demais. Se você já comeu o fel do peixe, é triplicado aquele negócio. É uma folhinha desse tamanho, uma delas. Amarga no balde. Pensa no negócio amargo. Agora mesmo eu me lembrei daquele amargor. Eu sou muito sensível no paladar. Então assim, querido, ó, eles deveriam comer então prontos para essa viagem. Com mudança preparada, para sair da terra da escravidão. Amém? Então, todo esse simbolismo da Páscoa se traduz na nova aliança em Cristo. Jesus é o Cordeiro Pascal. Em 1 Coríntios 5, de 7 e 8, diz assim, ó, livrem-se do velho fermento. Por isso que não podia comer com fermento, não podia fermentar a massa, porque fermento simboliza impureza. O que é o fermento? É um levedo, é um fungo que entra na massa e estraga a massa para a massa inchar, para o pão, é isso. Então não poderia ser fermentada, significando uma vida sem pecado, amém, querido? Então ele diz assim, ó, livre-se do velho fermento para que seja massa. Isso é Paulo já falando aqui no Novo Testamento. Para que seja massa nova e sem fermento, como realmente são. Você é massa nova, irmão. Em Cristo Jesus, amém, querido? Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Quem é o Cordeiro Pascal? Jesus. Jesus. Então, Ele nos redime. Hoje Ele nos tira, nos redime da escravidão do pecado e nos conduz para a terra prometida, que é o nosso estado em Cristo, nosso estado perfeito em Cristo. Essa é a terra prometida para nós, hoje, amém, querido? É estar em Cristo,
Em Cristo nós temos todas as conquistas da terra prometida. Todas as promessas em Cristo. Então é o nosso estado hoje, a terra prometida é o nosso estado em Cristo. Amém, querido? E ele conseguiu isso. Então, a terra prometida simboliza a nova vida, que é guiada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz o seguinte, em Lucas 22:7, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado quem? O Cordeiro Pascal. Lucas 22:15 diz, e disse-lhes, desejei ansiosamente comer, Jesus falando com os seus discípulos, esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Ele era o Cordeiro, ele ia sofrer naquela noite. Lucas 22:19 e 20 diz assim, tomando o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo, este é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Presta atenção no que eu vou dizer para você, querido, o diabo não quer que você participe da ceia, por isso ele põe acusação e culpa em você. Por isso ele diz, tu não é digno de comer a ceia. E a religião também diz isso. Aí é que você deve comer, para poder te fortalecer. Quem está entendendo, querido? Aí é que você deve participar, porque só quem participa da ceia tem vida eterna. Só quem participa da ceia, nós lemos os textos, só quem participa e come do sangue e da carne de Jesus, tem vida em si mesmo. O diabo quer que você não coma a ceia, que você viva debaixo de opressão, que você não creia no sacrifício de Jesus, que o sacrifício de Jesus foi suficiente para pagar pelos seus pecados. Quando ele consegue isso, em acusação, ele faz com que você se entristeça e caia. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Ele não quer que você se fortaleça. Então ele sabe que quando você não participa da ceia, você não se alimenta. Você vai ficar fraco, quem não se alimenta enfraquece. Uma outra coisa, ele sabe que quando você não participa da ceia, você está duvidando e negando o sacrifício que ele fez em seu favor. Você está duvidando e negando, será mesmo? O meu pecado é pior e maior do que o sacrifício, por isso eu não vou ceiar. Não, eu estou em pecado, que conversa é essa? Mete uma coisa na sua cabeça, Jesus já pagou o teu pecado. Ele já pagou, tome posse disso. Não deixe o diabo nem ninguém te acusar. Então preste atenção, Jesus já pagou o preço, irmão. E o diabo não quer que você creia nisso. Não duvide, jamais duvide disso, jamais duvide disso. Jamais duvide disso, de que Jesus já pagou o preço. E quando eu me alimento de Cristo, eu fico mais forte. E o diabo sabe disso. Ele vai fazer tudo para tirar você da ceia. Eu estou falando sobre a ceia, exclusivamente hoje. Amém? Terceiro, um outro significado da ceia, significa estar em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Em 1 Coríntios 11, de 17 a 22, diz o seguinte, e 33 e 34. 11, de 17 a 22 diz assim, entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio. Paulo explicando a ceia, antes da ceia, Paulo estava ministrando isso para os coríntios, que era uma igreja cheia de dons, mas tinha problema de comunhão. Os ricos oprimiam os mais pobres, não tinham comunhão um com o outro. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. É necessário, Paulo está dizendo, que haja divergência entre vocês. Para quê? Para que sejam conhecidos, olha a palavra, irmãos. Para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Para que é a divergência? Só para demonstrar quem é desaprovado. É a palavra, não sou eu que estou dizendo. Isso aqui não é interpretação, é a palavra que está dizendo. Amém, querido?
Então, quando tem contenda dentro das células, das supervisões, dos negócios, isso é só para provar quem é o desaprovado que está fazendo besteira lá. É menino, é criança ainda. O líder tem que ter maturidade. Vem cá, filhinho. É isso que está faltando. Tá certo, dá vontade, às vezes tem que dar vontade de dar uma lambada, não dá, mano? Mas Cristo não me deu lambada, Ele me deu amor. E Ele diz assim, ó. Não é que a gente vai estar deixando passar os erros, as coisas, porque senão não corrige. O pai corrige ao filho a que ama. Amém? Não confunda as coisas. Então Ele diz, há entre vocês, até ponto, e Ele diz, onde é que eu estava? Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês é aprovado. Passa aí, meu filho, que eu já perdi aqui. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Olha lá, irmão, o que Ele está dizendo? Pode passar, meu príncipe. Porque cada um come para a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Sem esperar, é falta de comunhão. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se... Porque eles comiam mesmo, era a refeição ágape, a refeição do amor. Eles comiam comida e bebiam vinho. Se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam, olha lá, a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Paulo era líder, era pai espiritual. Às vezes tem que confrontar, irmão, não tem jeito. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reúnem, versículo 33 em diante. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Então, falta de comunhão, intriga, briga, leva a condenação, irmão. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Então, a ceia também deve servir para fortalecer os laços de irmandade em Cristo. Ok? Deve fortalecer esses laços. Quando alguém se nega a participar da ceia, ela se nega então a estar em comunhão com Cristo e com o seu corpo, que é a igreja. Tem gente que diz assim, eu não vou participar da ceia porque aquele irmão vai estar lá. Maravilha. O pastor... Quarta e última, um memorial. A ceia é um memorial. Diga um memorial. O que é um memorial? É uma lembrança, é um anúncio. Para que a gente possa lembrar sempre o que Ele fez. Lucas 22, 19 diz assim, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo, isto é o meu, que é dado em favor de vocês. Façam isso em... É para a gente lembrar sempre. Jesus me salvou, me libertou. Jesus me curou na cruz e agora eu vou comer. E eu vou me fortalecer na fé. Todo o meu pecado foi lavado, aleluia. Eu cheguei aqui tão oprimido, eu cheguei aqui tão triste. Mas essa ceia vai me dar, vai me alimentar de novo. Para viver uma nova vida, uma nova história com Ele. Quem está entendendo aqui, querido? É assim que você tem que se sentir em toda a ceia. 1 Coríntios 11, 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quem toma a ceia do Senhor está mostrando que aceitou o sacrifício de Jesus pelos seus pecados. Amém, querido? Pastor, eu ainda não sei, eu ainda não me batizei, eu posso ceiar hoje? Não, porque a ceia é para quem já se batizou, faz parte do corpo. A gente só entra para o corpo através do batismo. Eu já me arrependi, pastor. Você se arrependeu? Então demonstre através do batismo. Ah, pastor, é porque me disseram que eu ainda não sou casado. Mas presta atenção, se um dos dois, ou a esposa, ou o marido ainda não são crente, você homem é crente, mas ela não é, e você veio para Jesus dessa forma, você aceitou Jesus, mas ela ainda não, mas você já crê que está salvo, que está perdoado, te batiza, não tem problema você se batizar.
Agora, se você se arrependeu dos seus pecados, pede essa mulher em casamento. Porque você não pode continuar em fornicação. Quem está entendendo? Amém, querido? A mesma coisa é a mulher. Por quê? Porque o jugo do marido não pode vir sobre a esposa. Se ele não quer crer, você vai seguir até quando com esse jugo? Amém? Agora, os dois são crentes, mas ainda não são casados. Aí, meu filho, aí a coisa muda de figura, porque os dois estão em pecado, estão em conluio. Quem está entendendo? É só isso. Mas, pastor, é preciso eu casar para ser salvo? Não, irmão. É preciso você estar de acordo com as leis do país. Senão você vai estar em pecado. Você está em fornicação. Quem está entendendo, querido? Tem casal aqui que está fazendo tudo certinho. Aí, como acontece agora, tem esses casamentos coletivos. Eu quero corrigir algo depois, pastor Jaime, que eu acho que não é só 10 não. Eles podem fazer independente. Aí vem a autorização individual e não coletiva. Aí pode ter o mesmo casamento como se fosse coletivo. Mas só que a coisa vem individual. Eu acho que menos de 10 pode fazer sim, tá? Vou ver, porque senão a gente muda de cartório. Eu quero é o bem das minhas ovelhas, amém, querido? Preste atenção, amado. Se você ainda não se batizou, você não pode ceiar. Mas se você chegar com seu líder de célula, com seu supervisor, com seu pastor de rede e pedir, eu quero me batizar, você vai ser examinado e você vai se batizar. Na próxima ceia você já vai estar aqui. Amém, querido? Quem entendeu?